Esse é o Sabedoria Ilimitada, eu sou o Dália Brant. Estamos sempre falando aqui sobre sabedoria, sobre lições de vida e trazendo grandes convidados. Você é o primeiro jogador que eu vejo falar de finanças. Eu nunca tinha ouvido falar ninguém da área. Tem alguns, eles ficam mais em São Paulo. Eu tenho uns 2 amigos, na verdade, um amigo, um parceiro e um conhecido, que eles são jogadores, eram jogadores, né? E se especializaram em finanças, tiraram as certificações. 2 têm... Na verdade, os 3 eles têm escritório, né? Como agentes autônomos. Uhum. Eu acho que os 3 são credenciados BTG, se eu não me engano. Interessante. Hein? Só que o movimento deles é um pouco diferente, né? Eles não são influenciadores financeiros, educadores financeiros, assim como eu tenho me posicionado. Uhum. Tenho me posicionado mesmo no digital para educar o maior número de pessoas que eu conseguir. Uhum. Eles são do mercado financeiro, mas são mais como escritórios, né? Legal. Eu já vivenciei. Eu sou mineiro, né? De BH, então meu time é Atlético, desculpe. Galo, né? Mas tu jogou quantos anos? Você jogou muito tempo no Cruzeiro, né? Que você pegou de Total 2012. 4 anos no clube. É um baita clube, né, cara? É o maior de Minas, né? Não, o Cruzeiro é gigante, assim. O Atlético é um time grande também, ali. Sim. Minas está bem servido. Claro que eu, como cruzeirense cabuloso, né? Vou sempre puxar para o Cruzeiro, não tem jeito. Mas, assim, por muitos anos, né? O Atlético ganhou alguns títulos importantes depois da chegada do Ronaldinho, lá ganhou a Libertadores, né? Depois ganhou uma Copa do Brasil lá. Mas o Cruzeiro é o único clube, assim, fora o eixo Rio-São Paulo, que sempre ganha títulos importantes, né? Imagina 6 Copas do Brasil, 4 brasileiros, se eu não me engano, 3 ou 4 brasileiros, enfim, Libertadores. O Cruzeiro sempre ganha títulos expressivos, né? É um dos poucos, assim, fora do eixo ali Rio-São Paulo que consegue. Isso tem muito a ver também, é lógico, com a gestão, né? Isso eu acho que a gestão faz diferença. Qual que é a tua opinião sobre isso? A gestão de um time faz diferença direta, determinante assim, no resultado? Faz muita diferença, né? Mas a chave de tudo é tu ter um bom treinador, 60% treinador, né? E depois, claro, tu tem que ter bons jogadores, né? A gente tem um ótimo treinador, né? Tu tem que ter um produto bom na mão. Sim. Mas tem muitos treinadores bons que não têm jogadores tão bons assim e conseguem ter bons resultados. Interessante. Porque quando o treinador ele é líder, mas ele é amigo também, parceiro, líder, tem ideias de jogo, né, bem conceituadas ali, o time automaticamente ele... Tu já viu situações assim de reais de superação de um time que ninguém dá nada ou de um jogador que ninguém dá nada e o cara se supera? Várias vezes, né? Isso é o que a gente mais vê, né? Por exemplo, o Reinaldo, lateral esquerdo do Mirassol, foi eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro esse ano. E nos anos anteriores, mesmo jogando em clube grande, no São Paulo, às vezes a torcida queria ele longe do São Paulo. Ele passou no Grêmio, a torcida do Grêmio não gostava dele, e no Mirassol. Quer dizer, tu precisa estar... E o treinador do Mirassol ganhou como melhor treinador do Campeonato Brasileiro esse ano. Olha só. Quer dizer, um treinador que consegue pegar um produto, né, bruto ali, não que o Reinaldo seja, não é isso, né, mas no contexto geral, pega um produto, um jogador ali que ninguém dá nada e consegue extrair o melhor do jogador, é esse treinador que os clubes precisariam ter, né? Interessante. É interessante você ver a perspectiva também do jogador, né? Porque uma coisa você vê de fora, você vê como espectador, outra coisa você analisar de uma forma gestão, a outra é ver como negócio, outra você vê como esporte. Tem várias óticas, né? A gente da PNL, a gente consegue pegar várias percepções, né? Isso que faz a gente entender da experiência do ser humano e da superação do ser humano. Eu queria falar contigo justamente isso. É entender como que veio na sua mente assim, você querer ser jogador de futebol. Como é que começou essa ideia? Veio só de brincar, veio com uma brincadeira? Ou quando que isso se tornou sério na sua cabeça?
quando criança, como jovem? Como que você começou nisso tudo? Bom, Dália, assim, existem várias coisas, né? Eu, como cristão, assim, eu sempre acredito que Deus tem um propósito para cada um de nós, né? Uhum. E muitas pessoas acham que é o ambiente que ela está que vai moldando ela. Claro que se eu, quando criança, estivesse num ambiente onde os meus amigos só jogassem vôlei, provavelmente eu ia amar o esporte vôlei, né? O ambiente onde você tá vai meio que te guiando, né? Não tem como, é assim, né? As pessoas, a gente vê muitos adolescentes hoje falando que na fase da rebeldia ali da adolescência, ninguém manda em mim, eles querem sempre provar que eles mandam neles mesmos e ninguém manda nele, principalmente os pais, né? Aquela fase de rebeldia da adolescência. Só que, na verdade, eles estão mentindo para eles mesmos. Por quê? Quando ele diz que ele manda nele mesmo, é uma mentira. Porque ele faz coisas influenciado pelos amigos. Ou seja, os amigos que estão mandando nele, ele nem percebe, né? Mas os pais que querem o bem, aí parece que está mandando nele, né? Aquela velha história, né? Quando a pessoa está cercada ali por uma proteção e ela está dentro, para ela é uma punição. Pô, eu estou cercado, não consigo sair, estou dentro de uma gaiola, né? Mas quem está de fora que poderia ter acesso a ela vê como uma proteção. Ela está protegida, né? Eu falo isso mais no sentido assim de cristão mesmo, né? Porque quando a pessoa é cristã, parece que ela nada pode, né? Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu tô, poxa, tô numa gaiola. Mas de fora, fala assim, poxa, eu não posso tocar naquela pessoa, ela está protegida, né? E é mais ou menos isso o ambiente. Então, assim, respondendo a tua pergunta, né? Claro que o ambiente vai nos moldando, né? E os meus amigos, quando eram pequenos, eles gostavam de futebol, a gente jogava muito futebol desde pequenininho, né? O meu pai também gostava muito, me levava para o estádio, já me deu um uniforme, me deu uma chuteirinha lá, simples, quando eu fiz uma idade ali que eu comecei a jogar, meus 4 para 5 aninhos. Você não pegou o Quixute, não, né? Era tipo Quixute mesmo, Tipo era Quixute. bem estilo Quixute, é. Era outra marca, mas era estilo Quixute. Não lembro se era Dal Ponte, enfim, mas era estilo Quixute. E aí, claro, eu sempre gostei. Eu tinha o talento, né, de jogar, porque eu sempre soube jogar mais do que os meus amiguinhos, assim, né? Eu sempre tive um talento. Só que, assim, nada acontece por acaso, né? Tudo tem um propósito. Até os meus amigos, né? Fazia parte do propósito para mim me tornar um jogador de futebol. Então, poxa, se eu tinha um talento de futebol, né? Eu acredito, se Deus quisesse que eu realmente fosse jogador de futebol, ele não permitiria que pessoas que não gostassem de futebol se aproximassem, né? Claro. Então, assim, para as pessoas parece que é só um ambiente. Para mim, que tenho uma fé definida, sou cristão, propósito, né? Claro. Então, desde pequeno, sempre amei futebol, gostava, treinava, dormia com uma bola de futebol, literalmente, dormia, né? Acordava com aquela bolinha ali, quando ganhei a chuteira, dormia até de chuteira. Porque eu sempre amei futebol, né? Deus me deu aquele talento ali, era para evoluir, né, nele. Era Sim. isso. Tu iniciou tua carreira profissional, foi aqui no Rio Grande do Sul mesmo? Eu comecei nas categorias de base do Caxias e do Juventude, né, o rival. Fiquei 7 anos. E o meu primeiro clube profissional, contrato profissional, foi com o Juventude. Esse foi o meu primeiro, né? Foi em Caxias, foi aqui. Legal. É claro que você estava falando de ambiente, né? O ambiente importa muito. Sim. E você, como cristão nesse ambiente, como é que você se diferenciava? Ou você entrava no grupo, você participava? Porque a gente tem muitas essas questões. Eu mesmo, quando trabalhei muitos anos em grandes corporações, às vezes a gente evitava alguns ambientes. Como é que era para você estar ali no meio daquelas pessoas e às vezes não querer fazer parte de alguma outra coisa? Como é que era isso dentro da sua mente, assim? Bom, primeira coisa, a pessoa ela tem que ser definida, né? Eu gosto de falar bastante de adolescentes porque, para mim, o adolescente não é aquele que faz o que os amigos fazem, né? O cara, né? Porque a gente tem muito nas escolas, né? Isso aqui eu tô falando porque eu já respondendo a tua pergunta, né? Porque eu lembro quando a gente ia para a escola, parece que o adolescente principal era aquele que sobressaía no grupinho dele. Mas, na verdade, ele não estava sobressaindo. Ele estava fazendo o que os amigos faziam de uma forma um pouco mais enérgica, né? Mas, enfim, ele queria encantar os amigos. Para mim, o adolescente,
é aquele cara que parecia até monótono, né? Sem expressão, um cara mais na dele, mas que tem uma personalidade definida. Isso é errado? Não quero fazer. Pô, mas eu vou ser zoado, eu vou ser zombado, ou me criticar? Não importa. O certo é certo. Então, esse é o cara que para mim tem personalidade. E o futebol, ele é um mundo, cara, muito legal, né? Eu detesto. Tem alguns jogadores, né? Que agora que pararam de jogar, falam, detesto, sempre detestei futebol. Engraçado, detestou futebol, mas jogou futebol a vida inteira, mudou de vida no futebol e agora detesta futebol, né? Detestava. Se detestava porque não parou com 20 anos, então, né? Então, eu acho uma ingratidão da parte deles. Tem alguns aí, né? Que falam Sim, isso, tem, enfim. né? Acho muito hipocrisia, né? Não, enfim, o contexto. O futebol, ele é um ambiente onde tem, acho que duas coisas que corrompem muito qualquer tipo de ser humano, que é fama e dinheiro. O futebol tem fama e dinheiro, né? Grandes empresários têm dinheiro, mas é difícil ter fama, né? E tem algumas celebridades assim que têm fama, mas não tem muito dinheiro, né? É impossível? Não, não é impossível. A gente vê alguns programas de televisão onde tem os dançarinos, as dançarinas, quer dizer, eles são famosos, mas não ganham tão bem assim. Então, o futebol, eu acho que é um dos únicos. Sim, tem outros esportes, né? NBA, enfim, mas o futebol ele te traz fama e dinheiro. E são duas coisas que corrompem a maioria do ser humano. E se tu não tá bem definido, tu acaba perdendo valor e princípios pelo ambiente onde tu tá, né? Eu amo futebol, sempre gostei, né, dos meus companheiros, mas infelizmente, quando tem dinheiro e fama, né, que acaba sendo poder, quando tem fama, tu automaticamente tem poder, né? O restaurante não tem mais lugar, tu chega e fala com o dono, ele vai achar um lugar para te comer, porque ele quer a presença de uma celebridade ali, Sim, né? sim. Tu quer fazer uma viagem, É tu poder, faz. né? Com certeza. É poder. E o que eu procurei fazer, né? Eu me tornei cristão mesmo quando eu tinha 16 anos. 16 anos. Então, falando de 16 anos para cá. A personalidade cristã. O que é isso? É a humildade de saber que não somos nada, mas a personalidade de me colocar no meu lugar e dizer não para aquilo que é errado. Perfeito. E Escolhas. sem dúvida, sem dúvida. Tomada de decisão, né? Constantemente. Então eu lembro que tinha um programa de televisão que os jogadores reuniam para assistir, só que era um programa televisão aberta, tá? Não era nada de pornografia assim, mas era um programa de televisão aberta, mas que machucava os meus princípios, né? Perfeito. Era a roda dos escarnecedores ali, era aquela... Era um programa bem ofensivo assim, para padrão família, principalmente cristão. Só que a gente sempre gostava de ver juntos. E aí, com 16 anos, né, me tornei cristão mesmo. E aí eu lembro que um dia a gente estava lá, todos os jogadores na concentração, imagina, concentração, tinha um quartinho pequenininho, os mais parceiros ali, os 15 assistindo o programa ali. E aí algo começou a me incomodar na hora ali do programa, né? Falou, tipo, sai daqui, né? Sim. Eu, caramba, se eu sair daqui, os caras vão me zoar. Né? E aí eu falei, não importa. É a minha fé, os meus princípios, os meus valores. Aí eu peguei e saí. Os caras, onde tu vai? Eu falei, não, eu vou pro quarto. Agora! Porque tava rolando uma cena lá, né, meia. Agora! Eu falei, agora. Tá louco, tá doido, fica aí, não sei o quê. E aí, saí, né? Aí começaram a me zoar, tal, enfim, porque eles viam que eu tava já frequentando a igreja, enfim. No momento é fácil? Claro que não, porque eu tinha 16 anos, 17, sempre com os parceiros ali, aí eles começam a te zoar. Pesado, né? Imagina, 15 contra 1, 10 contra 1, não é fácil. Só que são escolhas que a gente precisa tomar, que a gente vai colher bons frutos lá na frente. E eu não quero ser ofensivo no falar, né? Mas de todos aqueles que tinham o mesmo sonho que eu tinha, quantos conseguiram chegar? Dos que estavam ali. Dos que estavam ali.
Nenhum. Nenhum. Interessante. E aí eu tô falando que eu sou melhor que... Por isso que eu falei, não quero ser ofensivo. Sou melhor que eles? Claro que não. Lógico que não. As escolhas foram melhores. Lógico que não. Com certeza. Mas, quando a gente aprende o certo... Pô, foi eu deixar de ver um programa inapropriado para padrão família, cristão, que me fez chegar? Não só isso, mas isso também faz parte do processo. Porque a gente, inevitavelmente, tem que tomar decisão. E quando a gente toma a decisão certa, que nos dói num primeiro momento, vai nos fazer bem lá na frente. Né? Interessante tu falar dessas... Como você ser tentado, né? Eu sempre falo muito isso, né? Que o homem é tentado em 3 coisas, né? O poder, o dinheiro e o sexo. Se ele consegue dominar essas 3 coisas, primeiro dentro dele, se ele entende claramente qual é o propósito dele, e a gente estava falando muito sobre propósito antes, eu acho que tudo na vida do ser humano, se ele não sabe o propósito dele, ele está perdido. Mas se ele sabe o propósito dele e sabe a direção que ele tem que caminhar, as coisas se facilitam, porque o próprio propósito vai evitar que ele tome decisões erradas. E quando você já tinha princípios estabelecidos, aquilo ficou mais fácil para você. Foi mais difícil quando você começou a tomar essas decisões ou depois as coisas começaram a abrir mais para você? O início ele é sempre mais difícil, né? Até tu não ter respeito. Porque quando dos 16 até os meus 22 anos, que as coisas começaram a melhorar, mas não chegou onde eu queria, né? Porque eu jogava em um clube pequeno, não tinha bons contratos. As pessoas, elas te respeitam pelos teus resultados, né? Isso é fato. Perfeito. Se chega uma pessoa mal vestida em um restaurante, ela não é respeitada. Imagem. Mas se ela larga em cima da mesa a chave de uma Ferrari, por exemplo... Mudou. Não importa a roupa que ela está vestindo, a pessoa tem uma Ferrari. Quer dizer, ela é assim, não tem jeito, ela é respeitada pelos resultados. E como eu não tinha resultado material físico, então as pessoas me zombavam muito, criticavam. Certo. Não era fácil, para mim era muito difícil, né? E até teve um episódio, eu tinha meus 17 anos. 17 anos, e aí tinha a menina mais popular da escola. Literalmente, era uma escola grande em Caxias do Sul, a mais popular. E até os 16, eu era menino como todos os outros, né? Namorava, ficava, saía, enfim. Né? Até então nunca tinha tido relação sexual com ninguém, né? Até os meus 16 anos. Aí eu me tornei cristão de verdade. Então automaticamente eu parei. Por quê? Porque eu queria só namorar, então, a pessoa que fosse a certa para mim. E aí o que aconteceu? Depois de um ano, essa menina, ela ficou vidrada em mim. A mais popular, que antes nunca nem ia me olhar. Foi acontecer isso, mas vidrada em mim. E eu não olhava, não queria nada. E insistiu para ficar comigo. Do magnetismo ali, tu não quer e ela quer. É isso. E aí as amigas dela vinham. Até que falei, não quero. Mas tu namora? Não namoro. Então por que tu não quer? E eu falei, porque eu não quero. E aí até que uma vez elas vieram e falaram assim, ela tá te esperando em tal local, não lembro onde. Quer ficar com ela agora, tal? Eu falei, não quero. Ela falou assim, tá, mas tu é gay? Eu falei, não. Então por que tu não vai? Eu falei, porque eu não quero. Eu não queria falar o motivo. Não que eu não quisesse falar o motivo, mas, enfim, era uma decisão minha, pessoal, né? Sim, não cabia falar os motivos, simplesmente não quero, com meu poder, minha decisão. E aí, para ver o nível que chega, né? Quer dizer, a pessoa é tentada, vai ali. Quanto mais tu quer fazer o certo, mais as coisas erradas que antes tu queria ter acesso e tu não tinha, agora que tu não quer ter acesso, as portas se abrem, né? É sempre assim. Mas, enfim, dos meus 16 anos até conhecer a Pamela, quando eu tinha meus 18 para 19, nunca mais fiquei com nenhuma menina. Conheceu ela novo, né? Eu conheci a Pamela novo. Eu tinha 18 anos quando eu conheci ela.
E a gente começou a namorar quando ela tinha 15 e eu tinha 19, 4 anos de diferença. Namoramos certinho, noivamos um ano depois e nos casamos um ano depois. Quer dizer, a Pamela foi a minha primeira namorada, a minha primeira mulher mesmo de relação pós-casamento. Legal. E a única, né? A única que eu tive relação, quer dizer... Aí as pessoas falam assim, hoje em dia, né? Pô, tá louco, fanático, crente, religioso, bitolado, quadrado, tá perdendo, tem que conhecer a mulherada, como é que tu vai, sem conhecer ela, tu vai casar, se tu não gostar? Os princípios se inverteram. E eu converso com muitos jovens que falam assim, mas e eu que já fiz? O passado não importa, é daqui para frente, né? E foi a melhor decisão que eu tomei. Porque assim... Hoje eu sou, graças a Deus, muito bem casado, feliz com o nosso celular. Às vezes eu saio com o celular da Pamela porque o meu está descarregado e ela fica com o meu, carregando e acesso. Quer dizer, não existe senha, não existe privacidade, não existe desconfiança, né? Porque o padrão bíblico que a gente acredita é esse. E repito, eu não sou um cara religioso, né? Eu tenho princípios cristãos. E é isso que eu procuro falar com todos os meus amigos, né? Quando eu dou palestra, quando eu dou algum tipo de mentoria individual, eu sempre falo isso. Jamais impondo religião, não somos religiosos. Mas quando a pessoa ela é definida e ela segue um padrão, não modismo, né? Porque, infelizmente, a gente tem visto, Dali, um modismo muito grande, hoje em dia, um movimento muito grande, um movimento muito marqueteiro, onde as pessoas gostam de falar do cristianismo para atrair público. Certo. Mas que vivem muito pouco aquilo. E quando a pessoa vive, tu consegue ver nos olhos dela que é verdadeiro. Né? Tu consegue ver que é autêntico, que é verdadeiro, a pessoa... Enfim. E é muito legal isso, porque quando a pessoa vive de verdade, sem querer fingimento, ela colhe os frutos. Então, hoje, né? Pô, nós somos super felizes no nosso casamento, tem fidelidade. Eu nunca conheci outra mulher, ela é a única na minha vida, na primeira, pós-casamento. Você tem filho, né? Temos uma filhinha, a Rebeca, tem 4 anos. Legal. E aí as pessoas dizem muito, né, para mim o seguinte, né? Bom, antes, né, quando eu quis casar virgem com a Pam, eu falei assim, tá de brincadeira. Tem que conhecer várias mulheres para saber qual que é a certa. É estatística. Isso foge de princípio cristão. É estatística. Mais de 90% das pessoas que têm relação antes do casamento acabam se divorciando. São frustradas, né? Acabam se frustrando. Porque aí as pessoas falam, mas o que tem a ver ter relação antes ou depois de um ato religioso ali, que é o casamento? Eu não sei explicar. Não sei. É um ensinamento bíblico, né? Só isso seria suficiente. Porém, existe algo que é a confiança, né? Saindo completamente de termos bíblicos, assim, é uma confiança. Porque se eu demonstro para a Pamela o seguinte, eu vou te esperar até o dia do casamento. Olha a segurança que ela vai ter. Pô, ele não está preocupado com o meu corpo. Ele está preocupado comigo. Ele quer fazer tão certo, esperar o dia do casamento. Quer dizer, ele me ama e está disposto a pagar o preço. Isso é valioso. Para os pais da Pamela, no caso, mas eu estou falando para quem está nos assistindo também. Imagina você, menino, né? Até olho para cá, você menino, adolescente. Você chega para os pais da tua namorada, noiva, e fala assim, ó, eu não vou ter relação com ela até o dia do casamento. Imagina os pais receber aquela notícia. Quer dizer, é um vínculo que se cria. Os valores são totalmente diferentes. É um vínculo, assim, de confiança. Honra, né? De respeito, de confiança. Ah, eu e a Pamela, a gente tem a Rebeca. A gente ora para que isso aconteça, né? Para que o futuro namorado da Rebeca, ela tem 4 anos, mas daqui a alguns anos, quando que ele fale isso pra gente, olha, a gente vai esperar o dia do nosso casamento. Quer dizer, a gente vai confiar nele, a gente sabe que ele é um cara de respeito, de confiança, de valor, né? E acaba, é uma estatística, né?
90% das pessoas que experimentam sexo antes do casamento acabam se separando, ou aquelas que não acabam se separando têm traição dentro do casamento ou frustração. Então é um dado, né? Não é invenção da minha cabeça, é um dado. Só a pessoa dá um Google que ela vai achar esses dados confiáveis. Eu vi uma história tão legal, tava até ontem mesmo, estava vendo uma metáfora de um pai que vai comemorar, a filha está fazendo 16 anos, e ele dá uma pulseira de 7 joias preciosas, de 7 pedras preciosas para ela, e fala: "Olha, minha filha, você é uma joia, você é uma princesa. E toda vez que você for entregar o melhor de você, você vai entregar uma pedra dessa. O seu primeiro beijo, você vai entregar essa pedra. Sua primeira namorada, sua primeira relação sexual, você vai entregar essa pedra aqui. Meu pai, não posso entregar isso. É muito valioso para eu entregar." Eu falei: "Pois é, mas você é mais valiosa do que essas pedras." Exato, é isso. E sabe o que aconteceu? Que ela viu tão valor de, às vezes, um rapaz quis pegar a mão dela, ela falou assim: "Não vou entregar a pedra." Quer dizer, ela tinha mais valor. Sim. E foi aí que ela mudou a decisão dela e ela se casou e entregou o colar inteiro para o próprio marido dela. Então a diferença está nela se valorizar, né? Como as pessoas às vezes não se valorizam. Sem dúvida. E a autoestima, que é o amor próprio, tem a ver com a nossa relação com o pai, né? Com o espiritual. Sim. Como é que foi isso na sua vida? Assim? Como que você, como homem, você se conectou com o espiritual pela primeira vez? E como é que foi esse encontro? Me conta. Assim, Dali, as pessoas... eu tenho vários amigos, assim, né? Eu busco uma história para fazer sentido no que eu vou falar, né? Eu tenho vários amigos que eles falam: "Cara, mas como ver Deus? A gente não vê, a gente não toca, a gente..." Aí vai aquela velha história, né? Eu também não vejo o vento, né? Parece bater no molhado, chover no molhado, mas eu também não vejo o vento. Mas se tu sair numa tempestade, tu vai sentir ele forte, né? Certo. Então... sentir. Assim, sentir, né? Só que não é aquele sentimento emotivo, sabe? O sentimento emotivo é igual o amor, né? As pessoas falam muito em amor, eu amo, eu sou louco de paixão pela minha esposa. Mas se você ama, você mostra amor, né? Amor, ele não é para ser sentido somente, ele é para ser vivido, no caso, né? Eu amo a minha esposa. Pô, mas você tá saindo com outra mulher? Não é amor, né? Eu amo a minha esposa, mas o meu celular é meu. Quer dizer, que amor é esse? O amor confia, o amor se entrega, né? É provar. Pô, eu quero sair a jogar bola hoje, né? À noite com os amigos. A minha esposa tá mal em casa. Ah, meu futebol é sagrado. Quer dizer, que amor é esse, né? Então, o amor é para ser mostrado e não sentido, né? As pessoas acham que amor é Disney, né? Amor é troca, né? É uma troca. E mais do que isso, Dali, eu falaria que é renúncia. Entrega, é renúncia, exatamente. É renúncia. Exatamente. É fazer a outra pessoa feliz, né? E fazendo outra pessoa feliz, automaticamente a gente é. E voltando, né? Porque são vários pontos dentro de um, né? É difícil explicar tudo, assim. Mas eu cheguei, assim, muito novo, né? Eu tinha 16 anos, era praticamente uma criança. Só que mesmo assim eu tinha um vazio interno muito grande. Eu já jogava futebol, que era o sonho de todos os meus amigos da minha cidade. Só eu, imagina, uma cidade de quase 200 mil habitantes. Acho que eu acho não vou falar todos, né? Sei lá, mas se tivesse 40 mil meninos até 15 anos na cidade, eu acho, dos 40, 50 mil, 98% queriam ser jogador de futebol. É uma coisa louca. E só eu da minha cidade saí para jogar em um clube profissional, né? Década de 80? Era isso? Não, eu nasci em 87, era 2001. Não, 2001, quando eu saí de casa, eu tinha 13 anos. Copa do Mundo de 94 foi a evidência para os meninos ali. 94, pô, Romário, Bebeto, aí depois veio 98 com Ronaldo, já era... Tu assistiu a Copa do Mundo 94, né? Sim, eu era pequenininho assim, né? Mas eu tinha meus 5, 6 anos quando eu assisti, mas...
Uma das melhores Copas que eu já assisti na vida. Imagina, ainda mais eu que era criança, assim, nossa, muito legal. Muito legal. Só que, imagina, né? Quase todos queriam ter sido jogador. E eu fui. Fui o único que saí da minha cidade. Então, quer dizer, já tinha um reconhecimento. Quando eu voltava para minha cidade, de férias, futebol move... Cara, as pessoas queriam que eu fosse na casa delas, porque, pô, ele é jogador de futebol. De verdade, né? O jogador É jogador. Num clube, eu não era profissional, eu estava num clube profissional, Sim. né? Mas já tinha o status de um jogador. Então, as menininhas já queriam sair comigo, eles já me convidavam para as festas que antes não tinha acesso. Cara, já viram uma popstar da cidade. Perfeito. E mesmo com tudo isso, eu tinha um vazio dentro de mim muito grande, que nada preenchia. Nem a fama, nem o jogar, nem fazer gol, nem... Enfim. E aí, com 16 anos, quando eu fui a primeira vez, né, para a igreja, porque as pessoas acham hoje em dia o seguinte, né? Não, eu posso estar conectado com Deus de casa, de onde eu quiser. Tá bom. Se resolver o teu problema, continua. Mas não resolve. Eu sei que não resolve. Porque da mesma forma que quando eu levei a Pamela ontem no médico, que ela estava com uma gastroenterite, eu poderia falar para a Pamela o seguinte, não, eu acho que tu vai ficar bem em casa porque a medicina em casa funciona. Não funciona. Eu tenho que ir até o hospital, eu tenho que ir até um médico especializado. Se eu estou com um problema de vista, eu preciso ir no oculista, né? Se eu estou com um problema de peso e eu não consigo emagrecer, eu preciso ir até uma nutricionista. Para qualquer coisa. Só que tem um modismo muito grande hoje que a pessoa pode estar conectada com Deus do jeito dela, a modo, como se diz na Itália, a modo mio, né? Ce la faccio io, a modo mio. Não existe isso. A gente precisa estar em uma igreja. Por quê? Porque faz parte, é bíblico, tá? As pessoas, né? A congregação, é um ambiente, é o grupo de pessoas, quando as pessoas estão conectadas, isso faz diferença. Precisa, né? Não tem jeito. E daí quando eu fui, então, a primeira vez... Igreja não necessariamente é um prédio, pode ser um grupo de pessoas que estão reunidas. Isso é bom falar, né? Para as pessoas entenderem. Não, eu não tenho que estar numa placa, num lugar, mas eu tenho que ir num lugar onde eu sou acolhido, onde existe comunhão ali, né? Exato. Claro que a pessoa sempre tem que olhar, porque tem uma... Eu acredito muito, né, Dani? Pelos frutos se conhece a árvore, né? Sim. E eu já vi, né? Infelizmente eu já vi muitos grupos que procuravam fazer até a coisa certa, com Bíblia na mão, só que os frutos mostravam que a árvore não era boa, né? E aí tem muitas pessoas que elas são enganadas porque elas querem ser enganadas. Porque hoje em dia diz muito assim, hoje em dia existe uma igreja em cada esquina, mais que farmácia, né? Como saber qual é a certa? Você consegue saber qual é a certa. Você vê na hora. Pelos frutos se conhece a árvore. Quer dizer, perfeição a gente nunca vai encontrar em ninguém. Não existe perfeição. Se a pessoa for olhar só defeitos, ela vai achar em todo mundo, né? Vai achar em mim, vai achar em você. Somos imperfeitos. Mas caráter a gente consegue ver. E aí, então, quando eu fui, cara, assim, algo já começou a mudar dentro de mim, né? Algo começou a mudar. E quando eu tive um encontro, né, pessoal, que eu digo, com Deus, que foi o momento mais feliz de toda a minha vida, aquele vazio foi preenchido. E ele nunca mais se esvaziou. Perfeito. Então, desde os meus 16 anos, eu sou feliz. Que legal. De verdade, eu sou feliz. Você é realizado. Não importa se eu estou passando um problema, uma dificuldade, uma situação difícil. Passamos todos por momentos difíceis, de luta. Mas uma coisa eu tenho dentro de mim. Felicidade constante. E tem algo, por isso que eu digo, né? Quando a gente mistura os vinhos, é um problema, né? Porque tem aquela pessoa que ela fala o seguinte, não, eu vou em todos os lugares que me chamam, que estão falando de Deus, eu vou. Para mim, isso é muito delicado. Para mim, Rômulo, isso é uma questão meio... E nem só Rômulo, porque eu tiro isso de um versículo, né, bíblico.
Quando a gente mistura os vinhos, a gente vai se embriagar, vai dar dor de cabeça, dor de estômago, a gente vai vomitar. É automático. Para quem já tomou vários vinhos, sabe que isso é uma verdade, a mistura de vinhos. Por quê? Porque tem lugares que falam que às vezes a gente passa por uma depressão que faz parte, por uma opressão que faz parte. Eu não acredito nisso, porque eu acredito o seguinte: se Deus entrou dentro de você, não tem espaço para depressão, não tem espaço para opressão. Não pode jorrar da mesma fonte água salgada e doce, né? Então, se Deus entrou dentro de mim, eu tenho que jorrar felicidade. E mais do que jorrar felicidade, dentro de mim tem que ter. Posso passar por um problema difícil como eu passei, quando eu tive que fazer 5 cirurgias, eu estava jogando na Juventus da Itália, que era o ápice da minha carreira. E foi um momento difícil, porque eu fiquei praticamente 1 ano e meio parado, e a minha carreira poderia acabar ali. Fácil passar por isso? Lógico que não. Muito difícil passar por isso. Imagina, eu queria jogar futebol, estava no melhor clube da Itália, um dos melhores clubes do mundo, que é a Juventus. Eu não conseguia jogar, tive que fazer 5 cirurgias. Na primeira não resolveu, na segunda não resolveu, na terceira não resolveu. Externamente, muito complicado, difícil. Mas dentro de mim... Tu tinha paz contigo. Tranco, muita paz. A paz que excede todo entendimento. É isso. E a gente está vendo hoje o quê? Líderes de todas as diversas formas, né? Pastores também, em depressão, com ansiedade, pessoas com o emocional extremamente abalado, né? Exato. E isso não é uma coisa fácil. Exato, Dali. Por isso que eu falo, né? Às vezes parece que a gente é até orgulhoso, né? E não é, pelo contrário. Quando nos convidam para ir em outras denominações, outras congregações, e a gente não vai, é porque eu sei que isso não pode. Isso vai me acarretar problemas. Porque é o seguinte, a pessoa tem que ser definida. Quando a pessoa não é definida, ela tem problemas. Por exemplo, para um grupo de pessoas, se ela está passando um problema, pode ser a vontade de Deus. Para o outro grupo que está passando o mesmo problema, ela fala o seguinte: não, esse problema ele se levantou para que você consiga exercitar a sua fé para vencer aquele problema. Olha como é dele. Os dois falam de Deus da mesma forma, Dali. É difícil isso, né? Um acha que foi Deus que fez aquilo, o outro acha que não foi Deus, que foi uma situação para a pessoa se apegar mais a Deus e vencer aquilo. Aí imagina, numa semana eu tô nesse ambiente, falo, não, eu tenho que aceitar, porque... E na outra eu falo, não, você não pode ser, você tem que lutar contra isso. Se a pessoa tá só aqui, pode ser que até ela seja feliz com aquilo, porque ela meio que se conforta. Se a pessoa tá só aqui, ela vai vencer aquilo. Aí se ela começa a frequentar os dois lugares, a cabeça dela vai ficar confusa, ela já não sabe mais o que fazer, ela fica indefinida. E isso é um problema, sabe? O que você tá falando é muito sério, muito importante, porque hoje a gente está com uma overdose de muita coisa. De muita informação. As pessoas estão ficando distraídas, desfocadas daquilo que interessa. Exato, Dali. Isso o que tu tá falando é uma coisa tão séria que a maioria dos jovens estão perdidos, porque não tem esse foco que você... Isso. E eu diria até mais, eu tenho estudado um pouco sobre isso, já entra um pouco na... que tu me dá um banho de aula aqui, né? Que tu é formado, especialista nisso. Eu sou... café com leite ainda, né? Mas eu procuro estudar um pouquinho que hoje em dia, mais do que a pessoa não ter foco, porque a pessoa pensa, eu não tenho constância porque eu não tenho foco, não tenho motivação. Só que eu vou um pouquinho além por aquilo que eu tenho observado e estudado um pouquinho. Não é falta de foco, nem falta de motivação. É o excesso a pequenos estímulos. Porque o algoritmo hoje... O algoritmo das redes sociais, sem falar uma específica, mas o algoritmo em si, ele trabalha para você ficar de vídeo em vídeo, ou seja, pequenos estímulos. Dopamina. Dopamina pura. Então, antigamente, a gente estava no elevador, que não existia isso daqui, a gente ficava ali, chegava alguém aí, tá frio, tá calor, legal, é vizinho, tá morando aqui há quanto tempo? Tinha uma interação. Jogava bola na rua, maravilha, né? Quero jogar bola na rua. Hoje em dia, tu entrou no elevador,
tu pega, tu quer ver a notificação, tu abre o WhatsApp mesmo se não tem notificação. Tu quer olhar o que no WhatsApp se não tem notificação? Quer dizer, um vício, né? Um estímulo. Exato. Tu quer olhar o próximo vídeo, o próximo Reels, o próximo TikTok, tu quer olhar, quer dizer, pequenos estímulos. E esses pequenos estímulos que estão destruindo a capacidade cognitiva das pessoas de pensar, de raciocinar e de ser feliz. Isso é tão sério, e a gente até abordar, né, no nosso podcast isso, porque, imagina, eu estava vendo algum bate-papo com pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, né? E você vê, hoje, as pessoas estão tão preguiçosas porque elas estão fazendo tudo com inteligência artificial. Sim. Tudo lá eu vou usar a IA. Então, eu vou escrever uma carta para minha namorada, eu vou usar a IA. Entende? Sim. Eu vou escrever um texto que eu deveria criar, eu vou criar um criativo. Isso perde o quê? A capacidade de pensar. Olha como é que a coisa é profunda. Tu vai perdendo a capacidade de pensar, de tomar decisão. Você imagina o perigo que a gente corre com os jovens dessa geração. Porque antes a gente tinha que estudar livro. Eu, na minha geração, eu tinha biblioteca, na faculdade, na escola. A gente tem que pegar, folhear o livro, ler o livro, fazer o resumo do livro. Hoje não precisa nada disso. Jogou tem na ferramentas IA. que fazem isso. E quando você deixa de usar o seu cérebro para a ferramenta fazer para você, você deixa... É igual você não articula o teu corpo, você como atleta. Sem dúvida. Você não treina o teu corpo, como é que ele vai produzir? Exato. Eu, como atleta, eu tinha que treinar todos os dias, intensamente, para estar no nível dos clubes, né? Quando eu jogava na Europa, dos clubes europeus. A gente tinha que constantemente treinar o músculo. E hoje, se a gente não treina o nosso cérebro, ele vai atrofiar. Vai atrofiar. E sobre constância, que eu acho que é um dos pontos assim, que está mais em alta, né? Está mais em alta pela falta da constância, né? É porque as pessoas deixaram de usar o cérebro. E assim, eu acho que o principal exercício hoje para a pessoa fazer, né, que antigamente era algo normal, isso aqui não era nem considerado um exercício, mas que hoje, no período que a gente vive, o principal exercício que ela tem que fazer para treinar o sistema cognitivo dela, o cérebro dela, é evitar os pequenos estímulos. Interessante. Se ela evita os pequenos estímulos, ela já está treinando o cérebro dela para ela estar mais muito à frente da grande maioria. E aí ela vai conseguir ter constância de começar um projeto e ser feliz ao realizar. De começar uma tarefa, não parar no meio do caminho. Começou um curso, né? Dados assim alarmantes, eu gosto bastante de marketing digital, 5% de todos os cursos vendidos são finalizados. 5%. 95% deixa tudo no meio. Não assiste. Curioso. Dados da Hotmart. Que coisa, hein? Hotmart, procura dados da Hotmart. Pode ter aumentado um pouquinho, Mas não passa de 10%. É 5%. Tá? Pode ter aumentado um pouquinho, enfim. Mas é 5% que finalizam o curso. Por quê? A pessoa pagou, gastou, ela queria aprender, ela tem foco, ela tem motivação, ela comprou o curso. Mas os pequenos estímulos acabam com ela. Por quê? Porque tudo que a gente faz com rotina, no início, todo início é bom. Vou comprar esse curso, é bom, estímulo. Caramba, agora sim minha vida muda. Vai lá e compra, paga. Bem-vindos à primeira aula do curso X. Aqui você vai mudar de... Caramba, eu vou mudar de vida. Primeira aula. 4 minutos, pingou a notificação. Não, mas tá legal. 8 minutos, segunda notificação. Com 20 minutos do professor falando, ela já tá aqui, ela precisa de um estímulo. Ela vai fazer isso aqui. Sabe que tá voltando às coisas pessoais agora, né? Presenciais. Porque presencial. O futuro é o presencial. Sim. O futuro é o presencial. Porque a pessoa, sem perceber... Quer dizer, a gente não pegou o celular aqui e não faz falta, né? Sim. A gente pegou para dar exemplos, né? É diferente. Exato, a gente não pegou para usar, para olhar notificação, para... né? Mas se tivesse um adolescente aqui, ele já teria olhado umas 10 vezes o celular para ter um estímulo. Eu quero te perguntar sobre mentalidade, falando sobre isso. Você saiu de uma cidade pequena, né? Pequena, entre aspas, uma cidade maior, mas... Pequena, né? Tu foi para a Europa, tu foi para cidades grandes, mas tu foi para a Europa. Para você, o que era novidade lá em relação à diferença cultural, à mentalidade? Porque eu sei que para nós, muitas vezes,
a nossa cultura tem muitas coisas diferentes e a gente só vai experimentar isso quando a gente pisa, quando a gente está lá. Sim. Como é que foi essa experiência transcultural de você sair daqui e ir para lá? O que mais te estimulava? O que era mais curioso para te estar numa cultura diferente, hábitos diferentes? É assim, quando eu comecei... eu saí de uma cidade pequena, Santa Cruz, já fui para Caxias do Sul, né? A tua visão automaticamente ela já abre, porque Caxias do Sul é uma cidade de mais de 500 mil habitantes, né? Então ela já abre automaticamente. Por quê? Porque na tua cidade, 8 da noite, não tem um carro na rua. Tu vai para uma cidade grande, meia-noite, um trânsito. Aquilo ali automaticamente faz tu crescer, né? E quase todas as pessoas que venceram na vida, não é uma regra, mas é quase todas as pessoas, elas precisaram sair do lugar onde elas estavam. Jesus já dizia isso, né? O profeta não tem honra na tua própria casa. É. Você precisa sair dali, né? Precisa sair, né? Movimento, né? Então é quase que uma regra. Sair do local onde você estava, né? Para vencer na vida. E quando eu saio de Santa Cruz para Caxias, já mudou muito, né? Porque lá eu pensava que futebol era treinar uns 40 minutinhos, umas 3 vezes por semana, fazer uma musculaçãozinha ali, pô, eu ia me tornar jogador de futebol. E aí quando eu chego num clube profissional, embora nas categorias de base, que eu via que tinha treino todos os dias, intenso, regra de alimentação, regra de descanso, regra de cuidar do corpo físico. Eu falo, caramba, é isso, né, ser jogador? Olha o nível, né? E aí depois eu saí, rodei, aí eu morava em Chapecó, jogava na Chapecoense. Só que não era a Chapecoense de hoje, né? Ela não era nada conhecida, né? Certo. Chapecoense era um clube como o Gramadense aqui em Gramado, que só quem é daqui conhece, quem é de fora não conhece Gramadense, né? Ninguém conhecia a Chapecoense. E aí surgiu uma proposta para mim ir para São Paulo. Meu empresário quis me levar para São Paulo. E aí eu fui, nunca tinha ido para São Paulo. Quando eu chego em São Paulo, que eu vi aquele movimento, 15 milhões de habitantes, trânsito, em uma rua, eu acho que dava os carros da minha cidade toda, em uma rua, aquele trânsito que não parava. E aí eu fiquei num hotel, no 13º, 14º andar, de frente pro Allianz Parque, estádio do Palmeiras, que eu via só na televisão. Falei, é aqui que eu tenho que chegar. Tenho que jogar num clube grande como esse. Quer dizer, é como se a tua mente, ela abre de uma forma. E aí dali depois, aí eu fui jogar no Santo André, que ficava na cidade de Santo André, que era um clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Aí dali eu fui vendido pro Cruzeiro, né? Aí quando eu chego no Cruzeiro, clube gigante, um centro de treinamento gigante, tu fica até assustado quando chega. Aí tu vê, né? O lugar onde tu tá, tu se acomoda. Por isso que, né? Jesus falou, né, que o profeta na sua própria casa ele não tem honra, né? Enfim, porque quando a gente sai de um lugar, a gente tem um movimento de sair, cara, as coisas se abrem, fluem, as coisas é uma coisa assim, ó, impressionante. Por isso quem quer vencer tem que pagar o preço de sair. É fácil? Claro que não é, porque um menino que vai para uma cidade grande sem saber, porque não estava escrito ali, ó, você vai se tornar jogador, vai ser bem-sucedido. Não tá. Aí tu sai, tu abandona tudo, vai sozinho. É difícil, né? E aí depois do Cruzeiro eu vou para Florença, né? Uma das cidades mais lindas do mundo, né? Florença. Só que quando eu cheguei lá, a Pamela não pôde ir comigo nos primeiros 20 dias, porque a questão contratual, exames médicos... mesmo assim, eu sendo já tratado como um jogador europeu, aí muda tudo, né? Perfeito. Aí já tem... Status é diferente. Aí já é outro status, enfim, imprensa, tu é tratado como rei, né? Mas mesmo assim, esse movimento de sair do teu país, da tua língua, para ir para outro país, é um baque. Porque quando eu cheguei lá, uma língua que eu não entendi absolutamente nada. Todo mundo fala que o italiano é fácil. Pega o aviãozinho, desce lá em Roma e se vira. E não tinha IA naquela época, né? Então, e aí é um baque, porque tu não entende nada, a comida é completamente diferente. A gente corta a massa aqui, se tu corta a massa lá, eles cortam a tua mão. Cara, são coisas assim que
E aí, quando eu fiquei sozinho lá, que todo o meu staff voltou pro Brasil, eu fiquei literalmente sozinho até a Pamela chegar, Sim. bate um desespero. Porque tu quer pedir uma comida, tu não sabe. Tu quer pegar um táxi, tu não consegue. Tu não sabe como fazer. Tu quer pedir um ferro para passar roupa, que tu não... Como que é ferro em italiano? Não faço ideia. É uma coisa assim, ó. Deve ser ferro mesmo. Não é ferro. Stira tovaglioio, né? Nossa. Mas tu pode até utilizar ferro da stirare, mas é uma palavra completamente diferente. Tu não sabe... Cara, tu não sabe pedir um copo, né? Eu quero um copo. Como é? Bicchiere. Cara, é tudo difícil, né? E aí bate um desespero. Mas esse choque de realidade que faz você crescer na vida. Não só profissionalmente, mas em tudo. Aí tu passa aquele período e fala assim, caramba, no início eu pensei que era super difícil. Mas eu só aguentei mais um pouquinho, não é tão difícil assim. Tu chegou a estudar a língua ou tu pegou na marra mesmo, no dia a dia? Os dois, né? Eu tive que fazer os dois. Pegar na marra e estudar. Aprendia na marra e estudava. E lá no início era impossível aprender italiano. Impossível, não tinha como aprender. A sua segunda língua é italiano? Era impossível. Hoje que eu falo fluentemente italiano, eu vejo, não era impossível. Claro. Não era difícil. O difícil é o início, o primeiro passo. Depois fica fácil. Então é difícil a pessoa tomar uma decisão agora. Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ela fala, não foi difícil, valeu a pena. É fácil, é só querer. Eu costumo dizer, né, que tem uma regra para quem está aprendendo, né? Você não sabe nada de aviação. Você teve uma palestra. Você saiu da ignorância e você descobriu que você é ignorante, porque tu não sabia aquilo. Aí tu vai fazer um curso, tu vai ver que tu precisa aprender, aí que tu vai começar a dominar aquela questão. E toda vez que a gente começa a aprender, quando você começa a ter confusão, é que você tem que permanecer. E a maioria das pessoas não permanece. Sim. E o permanecer é que faz ela superar e acessar aquele conhecimento e dominar aquele conhecimento com o tempo, né? Que tudo é tempo. Treinamento e tempo. Isso que faz a diferença. Quantas línguas tu fala? Não, assim, eu falo fluentemente o italiano, um pouco do espanhol e mínima para me virar com o inglês, né? O inglês sempre tem que ter alguma coisinha. Sim, me viro no inglês, assim, falo razoavelmente o espanhol, mas fluentemente o italiano. Tu jogou em vários times na Itália, né? Sim. Primeiro tu iniciou lá, Florença é sensacional a cidade. Mas eu digo, você tinha, claro, quando criança a gente tem aqueles ídolos, né? Aquelas pessoas que são modelos. Sim. Quem que eram os seus ídolos antes e se mudou quando você estava na Europa, mudou isso? Quem te inspirava, assim, quando tu era jogador no início? Assim, como jogador, né? Quando era criança, pequenininho, via muito o Romário, né? Então não tem jeito, né? O Romário que trouxe o Tetra pro Brasil. Só que aí logo depois já passou o Romário e chegou o Ronaldo, né? Então o Ronaldo eu acho que foi para... Até hoje, né? Todo mundo fala do Ronaldo forte. Como, acho que um dos principais 9s que já existiu no futebol. Só que eu gostava muito do Denilson, porque eu sempre gostava de driblar muito. O Denilson eu acho que era o melhor driblador da época. Então o Denilson me inspirava muito, assim, era muito legal. Depois, claro, teve o Ronaldinho Gaúcho ali. Só que, assim... Isso no modelo de futebol, né? Sim. Mas não tem jeito. E, gente, isso aqui não é um podcast religioso, né? Não. Mas a minha maior inspiração não tem jeito, né? É Jesus. Não tem como, claro, né? Depois, a sua referência, o modelo é Jesus. É ele, né? Eu não tô falando nem no lado religioso, mas eu tô falando de um... mesmo. Não, eu tô falando assim, ó, se a gente observar detalhes, né? Hoje, se alguém nos ofende numa rede social... Né? Qual que é a nossa tendência? Ficar irado, responder, xingar a pessoa, né? Imagina, a pessoa que foi traída pelo amigo, cuspiram no rosto dele, e ele nunca quis aquele sentimento de vingança, pelo contrário, dava outra face. Trazendo para o lado psicológico isso, é quase impossível de fazer o que ele fez, né? Então, esse é o verdadeiro exemplo. De amar incondicionalmente as pessoas, de pegar
pessoas desprezadas por tudo e por todos e transformá-los nos próprios amigos e pessoas de valor, de caráter. Quer dizer, se a gente começar a falar aqui, são exemplos, nada de religioso, mas no lado humano mesmo, Era a sua não referência tem como não ser a minha principal para referência, né? avançar. E é claro, obviamente, a gente tem referências profissionais Uhum. de pessoas bem-sucedidas lá. Quando você entrou na Europa, você falou muito dos treinadores, que é fundamental você ter Bons treinadores. que te motivam, né? Sim. Você teve esses líderes, assim, esses mentores que você fez você realmente avançar? Você tem algum que é referência e fala assim, esse cara, ele me ajudou, ou essas pessoas me ajudaram a superar tal situação para avançar para a próxima. Você teve isso? Eu tive e tenho até hoje, que são os pastores da igreja onde eu congrego. Porque foram homens que abandonaram a vida inteira, os sonhos inteiros, para se dedicar 100% a fazer a obra de Deus. Então, para mim, esses são exemplos, assim, mais do que... Porque as pessoas falam muito, né, do Cristiano Ronaldo. Sim, um baita de exemplo de superação, de treino, de profissionalismo, de dedicação ao que faz, né? Isso são, sim, exemplos, assim. Mas quando se fala de... Eu não digo coaches, assim, mentores, né? Mas de inspiração realmente para o dia a dia de vida que estão perto de mim, sem dúvida nenhuma, são esses. Porque hoje em dia o que as pessoas mais querem, Dali, é reconhecimento, é fama, os próprios sonhos realizados. Quando a gente vê pessoas que abrem mão dos próprios sonhos, que se transformam em pessoas... eu não digo irreconhecíveis, assim... mas anônimas mesmo, somente para ajudar os outros, cara, isso não tem valor. Você vê que é uma missão, não tem preço, desculpa. É uma visão de verdade, é uma missão de verdade. De verdade, é isso, é isso. Você vê realmente honestidade, você vê verdade naquelas pessoas. Né? É isso, é isso. Provérbios fala que na multidão de conselheiros há sabedoria, né? A gente precisa de conselheiros, pessoas que têm mais visão que a gente, pessoas que têm mais experiência do que a gente, né? Por isso que eu te fiz essa pergunta. E lá na Itália você teve momentos também de grande decisão, desafio, etc. E o curioso é que você foi um dos brasileiros que, não sei se quantos brasileiros já foram parte da seleção da Itália. Pouquíssimos. Mas eu acho que você é um dos poucos, ou não sei se o único, mas... Não, eu assim, dos que eu lembro, assim, na história, acho que se chegar a 5 é muito, né? Tem o Jorginho do Flamengo, foi o Éder, que jogava na Inter de Milão, tem o Rafael Toloi, que está no São Paulo agora, Thiago Motta, que eu joguei junto na seleção italiana. Eu lembro que eu vi o teu nome, a primeira vez que eu vi o teu nome, eu falei, esse cara é brasileiro, mas ele joga na Itália. Eu falei, não é possível, como é que esse cara tá traindo... Eu era ainda muito novo, né? Sim. Esse cara tá traindo o Brasil? Aquela muita coisa, né? Só que é interessante, né? Como às vezes a gente tem as percepções. Como que foi você entrar, essa sensação de estar entrando, né, numa seleção de um país que não é o seu país original? Me conta um pouquinho dessa história, assim. Não, bom, assim, primeiro que eu poderia, eu acho que, ser mais italiano, porque toda a minha descendência veio da Itália para morar no Brasil, né? Então, o teu sobrenome é Caldeira, né? Ou tem mais outros italianos ali? Tem. Por exemplo, os meus avós paternos são todos Zafalon, que é italiano, da região do Vêneto, e Parmigiani, né, que é da região ali de Parma, ali. Sim. Reggio Emília, que eles falam, né? Sim. Sangue gringo, de sangue italiano lá de Santa Cruz, né? Então, eu sou ítalo-brasileiro, né? Toda a minha família veio da Itália, especificamente onde os meus antepassados viviam, era muito próximo, dava 20 quilômetros de Veneza, Mogliano Vêneto é o nome da cidade. Então, eles vieram de lá, tiveram que fugir por causa da guerra. E aí foram morar no sul do Brasil, que é Pelotas, né? Onde os meus avós moram até hoje, Pelotas.
Então tem toda uma história lá por detrás da Itália, então eu poderia escolher sem trair um ou outro, né? Como eu tive a oportunidade de ter os dois, então eu escolho sem pesar a consciência. Mas, assim, o meu sonho lá no início era ser convocado para a seleção brasileira. Só que, quando eu fui para a Itália, eu me encantei, assim, pela Itália, né? Pela história da minha família que saiu de Mogliano Vêneto, que teve que fugir para o Brasil, da cultura italiana, da língua, como eles me receberam lá, como me recebem lá até hoje, né? Não importa a cidade que eu vá na Itália hoje, tem o reconhecimento, eles pedem foto, autógrafo. Que legal. Difícil pagar um restaurante lá, porque eles... Qual a cidade que você mais gosta? Você falou de Florença, mas qual cidade que você Cidade gosta? que a gente mais gosta, sim. São 3, assim, na verdade. Eu acho que a primeira, Verona, Cidade do Amor, a casa de Romeu e Julieta, que ficam lá. Maravilhoso. Depois, Roma, né, que a gente jogou na Lazio. E Florença, que eu joguei na Fiorentina. Então, Florença, Roma e Verona são as 3 melhores cidades, assim, que a gente morou. Tu tinha expectativa de entrar, assim, na seleção? Tu já era uma coisa certa pra ti? Ser chamado? Quando eu cheguei na Itália, no primeiro ano, nos primeiros 6 meses eu fui para um jogo, estava jogando Itália contra uma seleção do leste europeu. Não vou lembrar se era Hungria, Polônia. Era uma seleção do leste europeu. E aí eu olhei aquele jogo, eu estava 6 meses na Itália. Eu falei, eu vou jogar na seleção da Itália. E aí passaram-se... Isso foi 2011. Quando foi... Aí acabou a temporada 2011-12, 12-13. Aí na temporada 13-14, no iniciozinho de 14, recebi a primeira convocação diretamente do treinador da seleção italiana. Você colocou isso como meta ou foi só uma intenção? Não, como sonho mesmo. Você colocou pra mim, sonho mesmo é meta. algo que tu queria, né? Sim, eu queria aquilo. Claro, na tua mente. Sim. E aí, para que aquilo acontecesse, eu teria que treinar mais do que os outros, né? Porque só o meu sim, eu nunca tive o talento do Neymar, do Ronaldinho, dos grandes jogadores de futebol. E eu sempre falo isso quando eu palestro assim, né, ou mentoro alguém. Tudo que está no meu controle, eu tenho que ser o melhor. Tudo que não está no meu controle, eu tenho que fazer o meu melhor. Claro. Por exemplo, talento. A gente é limitado no talento que a gente tem. Uns têm mais, o Neymar, o Messi, o Ronaldinho. Eles têm um talento que é algo, né? Mas, por exemplo, parte física. Se eu não tivesse... Eu não tenho, graças a Deus, nenhuma deficiência, né, física. Então, eu sou perfeito fisicamente. O condicionamento físico está no meu controle. Se eu treinar mais forte do que os outros, com mais constância do que os outros, eu vou ter um condicionamento físico melhor do que os outros. Está no meu controle. Tá. Então, eu entendi isso e ninguém vai treinar mais do que eu. Tá. Foco. Desde os meus 16 anos, quando, né? E aí que eu falo, né? Que as pessoas perdem tempo quando elas não se entregam. Porque desde os 16 anos, quando eu aprendi isso, eu coloquei isso dentro de mim. O que está no meu controle tem que ser o melhor. Então, como a parte física estava no meu controle, eu falei, ninguém vai treinar mais do que eu. Ninguém vai treinar mais do que eu. Porque eu pedia para Deus abençoar, né? Eu não tinha nada. Eu pedia a Deus me dar uma oportunidade. E sempre vinha aquilo, a voz, né, de Deus na minha mente. Então, treina mais do que os outros, que a porta eu abro. Okay. Mas eu só vou abrir quando tu fizer mais do que os outros. Se tu não fizer mais do que os outros, não peça para mim abrir. Porque eu vou abrir, tu não vai conseguir entrar. Então, em 2018, tu foi convocado. 2014. 2014, tu foi convocado. Fui. E aí, Dali, isso que é interessante, né? Quando eu aprendi a fazer dessa forma, por 4 anos, eu tive o melhor condicionamento físico de toda a Itália. Dos jogadores de Série A, B, 4 anos. Porque eu treinava mais do que os outros mesmo, de verdade, eu treinava mais do que os outros. A gente tinha ali que fazer, 5 quilômetros. Eu fazia 6. A gente tinha que fazer uma volta completa na pista em 1 minuto e 30. Eu fazia em 1 minuto e 18.
mas muito à frente. 12 segundos, para quem faz atlética, sabe que 12 segundos é uma vida, né? Eu fazia 12 segundos abaixo dos meus companheiros. E aí vem crítica, quer aparecer, quer mostrar para o treinador que é melhor, não é de grupo, fica com o grupo, todo o grupo junto, fazendo, né? Só que se eu ficasse junto com o grupo, eu ia colher os resultados do grupo. Certo. E eu queria resultados melhores. Eu não estava fazendo aquilo para aparecer, mas eu estava fazendo aquilo para mostrar. No que eu controlo, eu estou fazendo o melhor. No que eu controlo, eu preciso ser o melhor. Desculpa. No que eu não controlo, eu vou somente fazer o melhor. Eu não sou o melhor tecnicamente, isso aí precisa também de talento. Mas eu vou fazer o melhor. O que é fazer o melhor tecnicamente? Eu vou treinar, bater melhor na bola, eu vou treinar passe, eu vou treinar drible. Se tornam melhores. Eu não vou, jamais vou ter o talento do Ronaldinho. Não tem como. Okay. Mas dentro do talento que eu tenho, né? O talento ele precisa ser trabalhado, né? Sim. Não existe talento sem trabalho, né? Uhum. Mas eu tenho um talento que chega aqui. Sim. Quanto mais eu fizer um melhor, mais perto do máximo de talento que eu tenho eu vou conseguir explorar, né? Uhum. Talento de futebol eu tenho, mas se eu não treinar, eu vou usufruir isso aqui do meu talento. Vai sempre faltar. Agora, se eu faço o meu melhor, eu vou atingir o ápice do meu talento, né? Sim. E aí eu fiz isso e aí deu certo, né? Sim. Agora eu quero saber a história. Não sei como é que foi isso, mas me conta assim. Você foi convocado, foi aquela alegria. E tu chegou a jogar jogos pela seleção, quantos jogos? E se você estava para entrar para a Copa, me conta essa história, que parece que teve uma lesão, eu queria entender isso. Que isso te impediu de entrar na Copa, eu quero saber direito como é que foi essa... Porque a Copa do Mundo, todo jogador quer jogar. Né? Eu acho que do máximo. Eu acho que qualquer pessoa, né? As pessoas querem ou tá no estádio, imagina, né? De uma, enfim, é uma coisa surreal, né? Não tem como. Essa questão porque tem a ver com... Eu queria entender assim como que se teve momentos de frustração, porque é o ápice de uma carreira. Você espera uma coisa e às vezes surgem situações inesperadas. Eu queria entender das suas palavras como é que foi isso. Porque assim, Dali, o meu sonho era ser convocado e eu fui a primeira convocação. Fizemos todos os períodos de treinos ali no Coverciano, que é o centro de treinamentos da Itália. E aí depois teve a segunda convocação, onde a gente ia ficar 20 dias treinando para a Copa do Mundo, que ia ser no Brasil em 2014. Na metade de 2014. E aí a gente fez todos os treinamentos lá em Coverciano. Só que eu estava com uma pubalgia crônica, que me impedia de ter os movimentos fluidos, né? Me doía muito, muito a região púbica. E aí o Cesare Prandelli, antes do jogo, a gente foi fazer um amistoso em Londres contra a Irlanda do Norte. Cara, é surreal, assim, sabe aquelas coisas de cinema, assim? É isso a seleção italiana. O nível de luxo, de glamour. É uma coisa surreal. Eu tava do lado do Pirlo, do Buffon, do Balotelli, a gente indo pra Londres. Buffon é um dos maiores goleiros do mundo, né? Maior, é um dos maiores do mundo. Né? Antes de ir pra Copa, a Dolce & Gabbana patrocinava a seleção italiana. Os estilistas da Dolce & Gabbana foram lá para fazer os ternos sob medida. Aí tinha tanta parte terno, porque o italiano usa terno para ir pro jogo com gravata, né? Então tinha a parte terno, tudo Dolce & Gabbana. E aí depois tinha roupa casual pro dia a dia, pra concentração, tudo Dolce & Gabbana. Cara, é uma coisa surreal, né? Tu vê que teu sonho foi realizado. Só que, aí que eu te falei, né? Era uma frustração muito grande, porque eu tava impedido de jogar futebol. Eu tava ali, pra Copa, e eu não conseguia jogar por causa das dores que eu tinha. E aí o Cesare Prandelli me chama pra conversar, falando assim, Romo, o que tá acontecendo? Os seus números estão abaixo, porque tu tem os melhores números da Série A. Os da Série A são infinitamente maiores que os da Série B. Ou seja, de toda a Itália. Tem os melhores números de toda a Itália. Mas aqui, nesses dias, não tá legal. O que tá acontecendo? Ele achou que eu ia falar o seguinte, treinador, eu tô com medo de me machucar e perder a Copa. Então, tô segurando, né? A maioria dos jogadores faz isso, né? Período pré-Copa, eles diminuem para não machucar e perder a Copa do Mundo, que é o sonho de todo atleta.
Só que ali foi um dos momentos mais assim importantes da minha vida profissional, naquela conversa, ele falando comigo, e eu tinha duas opções. Ou eu falo assim, não, eu tô segurando um pouquinho para a Copa, mentir e ir para a Copa, realizar o meu sonho, ou falar a verdade e ser cortado da Copa. Tu tinha consciência disso naquele momento? Lógico. Perfeito. Absoluta, ele estava na frente de mim. Se eu falo que eu estou com uma pubalgia crônica, acabou a Copa. Acabou o meu sonho. Ou eu minto e vou para a Copa. O que eu faço, né? Venho... Não, nem veio essa pergunta, o que eu faço, né? Veio essas duas veio isso na minha cabeça, né? Se tu falar a verdade, acabou a Copa, acabou o teu sonho. E aí eu esperei uns 10 segundos, assim, olhei no olho dele, aí chorei muito, igual uma criança, assim, ó, de chorar, de soluçar, que eu acho que eu devo ter ficado, assim, uns 40 segundos chorando, soluçando, e ele tentando me acalmar. Calma, ragazzo, cosa succede, come stai, aspetta, calma, né, falando italiano, calma, calma. E eu falei assim, ó, mister, eu não posso ir pra Copa. Foram essas minhas palavras. Tu falou isso. Falei ele, como assim? E eu tô com dor, eu não tô conseguindo fazer os movimentos, eu tô travado, não é justo eu ir nessas condições e outro que está bem ficar. Naquele momento ali, o meu sonho acabou. Rapaz, tu teve um valor muito grande, uma Na, coragem de falar isso. naquele momento, o meu sonho acabou. Só que ao mesmo tempo, veio uma alegria tão grande dentro de mim, porque é como se... como não? Foi, né? Deus vindo dentro de mim e falou assim, ó, você fez o que é certo, eu estou feliz contigo. Na época eu só tive a percepção da alegria que eu senti por estar agradando a Deus. Tá. Isso não tem dinheiro, não tem fama, não tem nada que pague. Nunca, nunca nada vai substituir agradar a Deus nisso, né? E não precisa ser numa Copa do Mundo, no caso que é no mínimo detalhe. É pro cara que trabalha e ele cometeu um erro no trabalho pequeno e acarretou um problema para a empresa, ele chegar pro patrão e falar assim, foi eu que errei. Não teve câmera, ninguém ia ficar sabendo, ia passar despercebido. Seja um pequeno detalhe, seja uma Copa do Mundo que tu perde, a sensação é sempre a mesma. E aí quando eu fiz aquilo, eu me senti uma das pessoas mais felizes do mundo. Ninguém entendia. Acabou a Copa. Que coisa maluca isso. Acabou a Copa e tu tá feliz. Eu dava risada sozinha, por falar a verdade. É algo inexplicável. E aquilo ali, pô, foi muito legal, porque a Itália me respeita até hoje por causa disso. Quando eu fiz isso, eu não pensei em recompensa, eu só pensei em falar a verdade. Eu era patrocinado na época pela Puma, aí a Puma Itália me convidou para dar uma palestra para todos os diretores, funcionários da Puma, por essa atitude, né? Então foi algo muito legal assim que aconteceu. Eu não conheço poucas pessoas que fizeram isso, ainda mais atletas publicamente, que tiveram essa coragem, né? Porque isso exige muita coragem. Sim. Você tá com o seu sonho ali. Sim. E você realmente ouvir a voz interna, a voz de Deus. Fala, não, essa é realmente a vontade de Deus para mim. Tu sentiu que aquilo era a vontade de Deus para você. Eu não preciso nem sentir, Dali. A verdade é a vontade dele. Estava ali, né? Na tua frente. Você simplesmente foi justo, né? Porque assim, se não tem pessoas que vão falar pra gente assim, mas eu fiz errado porque eu não senti a vontade de Deus. E elas justificam pelo sentimento. E fé não é sentimento. Não é. É racionalidade em fazer o que é certo. Porque eu não senti nada ali, Dali, de verdade. Tá. No momento da minha decisão, eu não senti nada. Sabe, uma voz, meu filhinho, fala o que é certo. Sim, mas não. Eu tinha duas opções. Eu sabia qual era certa e qual era errada. Perfeito. E é isso. Às vezes, a linguagem que eu estou falando aqui, a vontade de Deus, muitas vezes não compreende isso. Mas uma das coisas que mais Jesus falava era assim, que seja feita a tua vontade, não a minha. Seja feita a tua vontade, se na terra como no céu. Terra, mundo físico, céu, mundo espiritual. As pessoas não compreendem. Sim. É você entender o seguinte, bom,
eu tenho algo que para mim faz sentido e é adequado para o meu propósito nesse momento. Isso é vontade de Deus. O que eu quero dizer com isso? A linguagem que eu estou usando aqui é a expressão vontade de Deus. Claro. Mas significa o quê? Coerência. Essa palavra coerência, sim. ela está ligada a valores mais elevados ainda. São valores espirituais. E no momento que você viu a chance de ser incoerente esquerda, ser coerente direita. Você tomou a direção da coerência e aquilo te trouxe paz. Sim. Naquele mesmo momento, você estava no centro da vontade de Deus. Significa que é isso, meu filho. Estou te aprovando, vai. E aí, o que eu quero entender é o que aconteceu com o teu propósito diante disso. E se isso mudou depois, você fala assim, nossa, poderia ter ido para a Copa. Como é que isso ficou na tua cabeça de jogador e na tua cabeça de, vamos dizer assim, de cristão, esse desfecho assim? Tu fez a palestra. Como é que foi isso depois? Como é que foi esse caminhar ali depois? Olha, foi exatamente o que aconteceu 10 segundos depois de eu falar. Aquela alegria valeu por tudo. Valeu mais que uma Copa, valeu mais do que um título, do que dinheiro, do que qualquer coisa. Porque as pessoas acham que a felicidade ela está nas grandes conquistas. E isso é uma... Isso é um grande valor que você está falando. É uma mentira muito grande, assim, ó. Por que a depressão ela é maior, né, em porcentagem, em pessoas de primeiro mundo e grandes empresários? Porque a pessoa que tem pouca condição, ela sempre no fundo, embora aconteça também, que se ela mudar de vida, ela vai ser feliz. Só que o cara que já mudou de vida e ele não é feliz. Então, por isso que acontece muito em países de primeiro mundo, né? A depressão ser alarmante, ou grandes empresários, que aparentemente eles têm tudo, eles têm dinheiro, eles têm fama, têm liberdade financeira, podem viajar para o mundo inteiro. É muito por isso, né? Porque a felicidade de verdade, ela está nas pequenas coisas. Porque lembra que eu falei no início do podcast que a partir dos meus 16 anos eu fui feliz 100% por completo? Porque preencheu o vazio que eu tinha. Desde os 16 anos, eu não tenho mais aquele vazio. É preenchido. Só que eu não tinha dinheiro, nem fama, nem nada. Com 16 anos, eu já era feliz. Quando eu conquistei tudo que eu queria materialmente, a felicidade ela foi a mesma. Não alterou em nada. Nada. Agora, se eu não tivesse preenchido aquele vazio, e eu tivesse conquistado, eu teria uma felicidade momentânea. Conquistei um carro bom, que eu queria conquistar uma X6. Aí eu conquistei lá a X6, por exemplo. Uma BM X6. Caramba, legal, X6. Pá! Passou um mês. Já mudou. Tá, eu tenho uma X6 aí, mas eu continuo aquele vazio. Né? O meu sonho é conhecer Maldivas. Vai para as Maldivas. No segundo dia nas Maldivas... já deu, agora eu quero ir para outro lugar. Tem nada para fazer aqui, é uma ilha deserta. Um lugar no meio do nada. Por isso, que se a pessoa que ela quer ser feliz e achar que para isso ela precisa conquistar, vencer, tem uma grande notícia que ela não vai ser. O que você está falando tem muito a ver com questão de autopercepção e tem a ver com aprovação social. Muitas coisas a gente tem na nossa cabeça, né, em relação a isso. Né? Sim. Isso é muito curioso. É impressionante como a gente amadurece quando a gente vai superando essas questões e aumentando a nossa consciência. Claro. Lógico que ter dinheiro, o dinheiro te dá liberdade, né? Te dá o poder de dizer não para muitas coisas, né? Ele te dá escolhas, né? Tu poder escolher o que comer, onde viajar, que carro comprar. Claro que o dinheiro ele é importante, ele é bom. E, inclusive, né, eu ensino muito sobre educação financeira, né? Sou um expert hoje em finanças, eu ensino sobre finanças, como a pessoa investir, ter liberdade financeira, mas sempre com propósito, né? Eu, inclusive, falo no meu canal, né? Quem quiser, inclusive, acompanhar, né? @eu_Romulo Caldeira, em todas as minhas redes. @eu_Romulo Caldeira. No YouTube, no Insta, enfim, em todas as redes. Eu tava falando que não conheço nenhum jogador de futebol que ensina o que tu ensina. Sim. E aí, Dali, eu sempre falo assim nos meus vídeos, principalmente no YouTube,
Se você quer aqui só aprender a ganhar dinheiro, a investir da forma certa, ter uma rentabilidade melhor que a maioria aí, se é só esse o seu objetivo, sai. Porque eu quero que você aprenda tudo isso, eu te ensino tudo isso, mas eu quero que você tenha propósito de vida. Porque quanto mais dinheiro você tiver, mais pessoas você vai conseguir ajudar. Ali é o segredo, né? Eu acho muito injusto, egoísta, até da parte da pessoa, falar assim, não, eu quero só ter o básico para mim viver. Parece uma coisa bonita, né? Mas no fundo, é um pensamento egoísta. Porque beleza, se eu tiver só para mim, cara, eu não consigo ajudar ninguém. Fato. E quando eu tenho em abundância, eu consigo ajudar, é a melhor sensação do mundo. Não estou falando que eu vou dar dinheiro para as pessoas. Não é isso, né? Claro, para a família, dar uma casa para a família, como a gente fez, é muito gratificante, um carro, uma viagem. Poxa, ajudar os pais é muito legal. Mas mais do que isso, né? Poder realmente ajudar pessoas que não te pedem, né? Porque quando a pessoa pede, eu já praticamente crio uma barreira, né? Mas quando eu vejo que a pessoa precisa, ela não pede, ela tá lutando, tá? A gente vai lá e consegue ajudar. Cara, isso é muito legal, é muito gratificante. A maioria dos jogadores de futebol, eles têm muitos problemas na área financeira. Sim. Eu mesmo já conheci uns em Minas Gerais, que os caras simplesmente perderam tudo. Perderam casa, carro, mansão. Sim. Situações terríveis, né? Isso. Então eu acho de muito valor o que você tem feito hoje, principalmente até para os seus próprios seus colegas ali, né? Que mensagem você dá para os jovens e para as pessoas nessa área financeira ou de educação financeira? O que você pode falar para essas pessoas que hoje a pessoa já está acontecendo muito de pessoas começar a ganhar do zero, né? E começar a ganhar dinheiro, etc. Como é que a pessoa tem que pensar? Que conselho que você dá? Bom, assim, primeira coisa, as pessoas amam futebol, a fama do futebol, o glamour do futebol. Eu abandonei tudo isso por um propósito maior, que é ajudar as pessoas a cuidar bem do dinheiro e aprender a investir. Porque nós vivemos no Brasil, o Brasil é a terra dos juros altos. O problema é que 99% dos brasileiros usa os juros contra eles, através das dívidas. Quer dizer, se eu devo 10 mil reais, com os juros essa dívida vai para 15, 16, 18 mil. Quer dizer, juros contra. Se a pessoa tem a educação financeira e o conhecimento, com 10 mil, esses juros trabalham para ela. Quer dizer, a pessoa pode estar em casa, sem fazer absolutamente nada, e começar a receber todos os meses através dos juros. É isso que é o poder da educação financeira, né? Usar o sistema a favor dela, não contra. 99% dos brasileiros hoje usam o sistema contra eles mesmos, através de juros altíssimos, né? Juros do cartão de crédito, juros de prestação, juros de financiamento, juros de compras. Se ela tivesse um mínimo de educação, ela não pagaria esses juros. Ou seja, às vezes a pessoa, sem perceber, estou falando um assalariado, tá? Não estou falando assalariado de 1.500, estou falando uma pessoa que ganha pouco, 3 mil reais por mês. Às vezes, no ano, ela deixa quase 2 salários dela só em juros. Que se ela tivesse educação, 2 salários hoje, 3 mil reais, ela colocaria 3 mil reais no bolso, sobraria 3 mil reais para ela, só de educação, só de não pagar juros. E se ela utilizar os juros compostos a favor dela, isso pode se transformar em várias vezes mais. E claro, né, o jogador de futebol, como ele não tem tempo de estudar finanças, investimentos, o que eu tenho feito, né? Eu tenho ajudado muitos, né? Isso é muito importante. Tenho ajudado muitos com conhecimento, e os que não têm tempo de ter o conhecimento é pegando pela mão mesmo. Hoje, eu tenho uma parceria muito forte com a IQI Investimentos, né? É a maior e melhor hoje do Brasil. Hoje existe BTG e XP, só que eles são bancos e corretoras. A maior corretora independente hoje do Brasil é a IQI Investimentos, não tem maior e melhor. E eu tenho o meu time lá dentro, onde eu mesmo cuido dos amigos, dos parceiros, dos jogadores, das pessoas que querem ter um cara de confiança, quer ter as melhores taxas, os melhores produtos, né?
Inclusive, eu te convido a fazer parte do nosso time. Terei com alegria de porque, participar. com certeza, tu tem conta em algum banco tradicional. A gente geralmente precisa ter ali mais para as coisinhas do dia a dia, Sim. mas para investimento, para o nosso dinheiro multiplicar, crescer com segurança, a gente tem que estar em uma boa corretora. Perfeito. E por que eu fiz com a EQI? Porque eu conheci, fui lá pessoalmente, através do Juliano Custódio, que é o dono, e coloquei uma equipe minha mesmo, Rômulo Caldeira, lá dentro, para atender de uma forma VIP, de uma forma que tenha o melhor produto para os meus clientes, para os meus amigos. E a gente tem tido bastante sucesso, tem sido muito legal. E não importa se a pessoa tem R$1.000 para investir ou se ela tem 10 milhões para investir. A gente consegue tratar a pessoa com uma excelência, com profissionais, com atendimento exclusivo que não tem em nenhum outro lugar. Então é praticamente isso que a gente tem feito. A pessoa pode me acompanhar ali nas redes, é um prazer estar ajudando. Dá o seu arroba de novo. É @eu_Rômulo_Caldeira. Todas as redes. Se você quer saber mais, siga o Rômulo ali. Eu quero presentear o Rômulo, quero muito agradecer. Sou muito grato à tua visita aqui. Sua história é fenomenal. Eu acho que o que você fez, eu não conheci ninguém que fez o que tu fez dessa forma como jogador de futebol. É uma história que ensina lições. Né? Quero te agradecer. Esse é o meu livro, Metafísica, para quem não conhece, A Ciência do Invisível. Tudo é movido pela energia, que a gente às vezes não entende que energia que é essa. Isso é ciência. Né? E eu falo aqui também da parte espiritual dessa ciência, mas eu falo da parte metafísica e científica. E quero te presentear com esse livro. Tá bom, muito obrigado. Te agradecer. É um prazer. Presente, é um prazer. Então, chegando mais ao fim aqui desse episódio, sou grato. Esse é o Sabedoria Ilimitada, eu sou o Dália Brant. Estamos sempre falando aqui sobre sabedoria, sobre lições de vida e trazendo grandes convidados. Muito obrigado, Rômulo. Até uma próxima. Tá bom, eu que agradeço. Foi um prazer. Até mais.